Fala pessoal, desde Viana aqui de volta. Estamos aqui próximo aqui ao açude de Castanhão e nesse momento com a presença do nosso amigo Fernando, técnico do Denox, e ele tem grande experiência, grande vivência aqui no açude. Ele vai contar para a gente aqui um pouco da sua história, desde quando ele chegou aqui no açude aos dias atuais e todo um pouco do seu conhecimento, né? Claro, não vai ser tudo hoje, mas aos poucos a gente vai trazendo conteúdos aí com o nosso amigo Fernando. Bom, meu nome é Fernando Pimentel de Andrade, servidor do Denox, ingresso no dia 26 de dezembro de 1984. Dezembro agora, 40 anos de serviço público, sempre ao Denox. Então, como nível médio, como técnico do Denox, o prazer e a honra de servir ao público e à instituição centenária. Quando foi que o senhor chegou ao Castanhão? Primeiro, a minha chefe, Raquel Cristina, me mandou ao Castanhão para verificar o volume de água que estava passando sob a ponte do Riacho do Sangue em Jaguaretama. E desde então a gente ingressou nos trabalhos do feitio do Castanhão, mas principalmente na parte de campo, cadastro urbano de Jaguaribara, Jaguaretama, depois a parte de cadastro rural, depois mais precisamente no aspecto social, no reassentamento e por fim, já aqui, depois de concluído, trabalhando com os primeiros coordenadores do Complexo Castanhão, nas pessoas do senhor engenheiro Getúlio Queiroz e depois do agente de serviço de engenharia Zé Ulisses de Souza. Desde então, com toda essa vivência, hoje nós já temos o que? De 97 para cá já se vão quase... Bom, vão alguns anos, né? Mais de 20 anos Fernando, de vivência no Castanhão. então, pelo que eu estou entendendo, o senhor começou os trabalhos, lá, vamos dizer assim, coletando informações dos moradores da Velha Jaguaribara, onde as águas iam subir e esse pessoal ia ter que ser deslocado desses locais, é assim? Na verdade, o cadastro é o pano de fundo do trabalho da grande obra que foi o Castanhão. Porque tudo isso ia ocupar espaço, ia tomar conta da história de toda uma população da cidade de Jaguaribara Velha e da área rural de Jaguaribe, Alto Santo e Jaguaretama. Então, no aspecto social e com o intuito de fazer o levantamento cadastral desse público. Bom, durante todo esse tempo, a gente encontrou resistência. E até hoje, a gente, se não resistência, porque a coisa está concretizada, mas uma resistência por parte da perda daquilo que eles tinham como história, o sentimento de pertence que a gente chama. Que isso, em momento nenhum, consegue ser mensurado ou indenizado. A história do povo na área. Então a gente encontrou resistência, antipatia. E hoje ainda, indignação. Mas nada que o técnico, pela experiência e pelo compromisso, não tenha condição de contornar. Então por isso é que a gente, durante todo esse tempo, conseguiu arregimentar amizades, vínculos e compromissos nessa região. Não ia ser no local onde é hoje, a parede do Castanhão, ela teve uma alteração, era só de, vamos dizer assim, de terra e depois teve que fazer de cimento. Conta um pouco dessa história, se o senhor puder. Na verdade, o meu amigo, se era morador aqui da região, foi atingido de alguma forma. Então, foi público-alvo do nosso trabalho. E o Castanhão ele chegou aqui com estudos técnicos desde o final do século XIX, 1880 e tanto, pelo engenheiro Hendrik van Grau. E o estudo primário era encontrar um buqueirão para que fosse feito um barramento. E a região propícia geologicamente foi essa, o Buqueirão do Cunha.
Então foi desenvolvido o projeto e, a princípio, todo o barramento era de material argiloso. No entanto, isso é a parte técnica, isso são informações não com cunho de um profissional, mas daquilo que a gente colheu em campo como experiência. Então, durante os estudos e no feitio do barramento, foi necessário a adequação do projeto, que foi descoberto o Palio Canal do Rio Jaguaribe, com profundidades de mais de 20, 30, 40 metros. Então tudo isso a gente pode fazer inclusive uma analogia. Como um comprometimento dentário, você tem que inspecionar e depois você tem que fazer o trabalho de limpeza de tudo aquilo e proporcionar o preenchimento com um material de melhor qualidade do que era. Então aquilo que estava programado como barragem de terra teve que ser adequado naquela região do leito do rio, que é exatamente no leito do rio, onde você encontra uma curvatura. Ali é o leito do rio, ali é onde foi encontrado o comprometimento que eles chamavam de Palio Canal. Nada de outro mundo, até esperado era. Mas onerou financeiramente os custos da obra e principalmente em tempo. Mas nada que a competência da instituição Denox não tenha resolvido. Tanto é que hoje o Castanhão ele não deixa de ser reconhecido pela sua grandeza, o segundo maior açude da América Latina para usos múltiplos e um dos maiores do mundo para abastecimento humano. Então, dentre esses usos múltiplos, tudo aquilo que o senhor possa imaginar que um barramento com mais de 7 km de paredes, com alturas de até 70 metros, ali no CCR, com profundidades de mais de 40 metros, também lá no CCR, nada que o Castanhão não possa oferecer de segurança pela competência técnica do Denox. Que o Castanhão é o maior açude para múltiplos usos do Brasil. Aí o senhor informou que era o segundo. Qual seria o primeiro no momento? Da América Latina. Ah, Latina. Quer dizer, do México para baixo, o Castanhão é o segundo. Ele é muito mais do que do Brasil. Eu confundi, verdade. No Brasil nós encontramos grandes barramentos, hidrelétricas até. Eu não sei se o primeiro para usos múltiplos fica no Brasil, mas o segundo é esse no qual nós nos encontramos. É para múltiplos usos, né? Estou entendendo, que é para agricultura, para vários e vários irrigação, você né? pode citar no mínimo 10 funções que o Castanhão pode ter. A maior deles, logicamente, o abastecimento humano. Okay. É tanto que Fortaleza é contemplada. Fortaleza hoje com 4,5 milhões de habitantes é contemplada em seus 9 açudes na região metropolitana com águas do Castanhão. De 17 a 19 foi o período crítico. Eu não sei precisar se foi 18 e 19, mas percentuais de 2,08% e 2,3%. Volumes de 139 milhões de metros cúbicos e volume de 169 milhões, respectivamente, a esse percentual. Foram os 2 momentos mais críticos do Castanhão. Saindo assim, do momento mais crítico e indo para o melhor momento, vamos dizer assim, quando ele teve com um pouco mais de 97%, qual o quilômetro, né, vamos dizer assim, até Barra de Santana, dá quantos quilômetros em linha reta, não sei, de água, de lâmina de água, o Castanhão? Bom, a gente precisa entender primeiramente que o Castanhão tem uma área desapropriada de 64 mil hectares e uma bacia hidráulica de 36 mil hectares. A área desapropriada é tudo aquilo que faz o Complexo Castanhão. E a bacia hidráulica é o local onde se armazena os 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de água. Então são coisas distintas e a hidráulica inserida na área total de desapropriação. E essa unidade de dimensão, hectares, a gente pode, vamos arredondar os números de um campo de futebol, que já fora de 110 por 90, hoje é 90 por 65, vamos arredondar para tornar o número compreensível. Se fosse 100 por 100, seria um hectare. Então 36 mil hectares são 36 mil campos de futebol com essa comparação, a área de bacia. Então isso da parede
onde nós nos encontramos, aqui no residencial, a Parede de Santana, a Barragem de Santana, são 54 quilômetros em linha reta. São 40 até a cidade velha de Jaguaribe, em linha reta. Para chegarmos lá, tanto pela estrada como por água, muito mais do que isso, pela estrada dá quase 60 quilômetros. E por dentro d'água não dá isso, mas dá muito próximo, mas dá muito mais do que os 40. Continuando, pessoal, aqui a entrevista, uma das perguntas que mais a gente recebe no nosso canal é qual foi o ano que o açude Castanhão sangrou? Bom, 2004, inclusive, nesse aporte de água tão rápido, em apenas 45 dias, o Castanhão alcançou um volume de água aonde poderíamos ter aberto, e na verdade abrimos em meados de março, abrimos as comportas e todas foram acionadas a título de teste com a coisa real, que é um volume de água, mas também com a necessidade, porque nós estávamos fazendo o resgate da fauna, que foi na data de 9 de fevereiro a 14 de abril, em 2004. Então, nesse momento, com a abertura das comportas, se soltou, através dessa abertura pelo acionamento das comportas, das 12 comportas de largura de 10 metros e altura de 11 metros e meio, todas foram elevadas a mais de 2 metros. E daí a gente não fala que perdeu água, mas é que a gente fez o primeiro teste do Castanhão, seu material mecânico e hidráulico, que a gente tinha certeza que ia atender em 100%. E correspondeu perfeitamente. Isso foi um fato onde a Parede do Castanhão recebeu uma centena de pessoas vindas de todos os locais. Foi um marco e é onde pode se encontrar nos anais da bibliografia do Castanhão. E o outro foi em 2009, também um momento atípico do nosso quadro chuvoso, onde todas as comportas foram acionadas em precisamente 2 metros e mesmo assim a água chegou à cota de 105,65. Faltou apenas 35 centímetros para o seu volume máximo, mas com toda certeza esse volume teria sido atingido se nós não tivéssemos feito o acionamento das compostas. 2004, 2009, os dois momentos mágicos do Castanhão. Outra pergunta também, e o Castanhão? Tem quantas, vamos dizer assim, parede, barramento? O Castanhão, ele, somando todos os seus barramentos, para mais de 7 mil metros, quer dizer, 7 quilômetros. Mas existe 2 barramentos, 3 barramentos que eu posso citar de muita importância. O dique fusível, com a extensão de 720 metros, o CCR, com 740 metros, e o vertedouro, onde 12 comportas afastadas uma da outra, né, em 10 metros, mais de 150 metros o vertedouro. Então, as 3 de maior importância e todas com sua relevância. Quais os principais afluentes entre riachos e rios que as águas chegam aqui ao Castanhão, já que o senhor andou tanto esse interior, adentrou tanto aqui ao açude Castanhão e sabe muito bem, por gentileza? Aí, como ninguém, agora eu tenho que puxar a falsa humildade. Talvez milhares de vezes nós já tenhamos contornado o Castanhão pela CE de Jaguaribara ao Triângulo, para a CE, para Jaguaretama, de Jaguaretama para o Jaguaribe, do Jaguaribe pela 116 até o quilômetro 254, Portal e vindo até aqui. Somos 160 quilômetros. Se tivéssemos feito esse percurso pelas margens, contornando o que eu chamo de o bordado natural das enseadas, 384 quilômetros, o que seria aproximadamente de Fortaleza a Russas, indo e voltando. Nós conhecemos, por isso, todos os afluentes do Lago do Castanhão.
Se não, vejamos, a gente tem que tomar como referencial o sentido de descida do rio. Então, pela margem direita, a partir daqui, nós teremos o Sombrio, o Riacho do Meio, o Junqueira, até a região do Curupati. Do Curupati até a cidade velha de Jaguaribara, nós temos o Riacho Jaguaribara e tem o rio Velame em seus dois braços. E daí, por essa margem direita, o grande alimentador, a partir de Icó, que é o Jaguaribe. Pela margem esquerda, o Salgado alimenta o Jaguaribe, lá no Icó, e ele entra. Mas chegando na região do Manuel Lopes, nós temos o Riacho Manuel Lopes, temos afluentes do Manuel Lopes, o Riacho das Amigas e o Jaramantaia, e passando para o ponto mais distante da parede, o ponto mais longínquo do Castanhão, a uma distância de 65 km de extensão, ainda em área desapropriada, o Riacho dos Carneiros. Pela margem esquerda, dentro do município de Jaguaretama, nós temos o Riacho dos Cavalos, nós temos o Riacho do Sangue, o Rio das Pedras, Riacho das Araras, Riacho da Cruz, Mirabô, Feiticeiro, dentre uma série de outros de menor relevância. Então, o Castanhão recebe contribuição de todos eles, mas o principal é o Salgado, no Icó, e o Jaguaribe, na região do Jaguaribe. Quem fez o açude Castanhão? Bom, antes de dizer quem fez, vamos dizer, a contribuição maior, apesar de toda a resistência, foi da população. Porque, no final de contas, tudo só aconteceu com consentimento. Mesmo com situações conflitantes que se faz necessário num processo como esse, mas onde a competência das lideranças da comunidade, assim como a competência dos nossos técnicos, fez com que houvesse o consentimento, o convencimento e, por consequência, o consentimento da população para a execução. Então a gente tem que agradecer primeiramente àqueles que não foram técnicos, mas que foram atingidos. E depois nós não podemos deixar de lembrar a parceria com as instituições estaduais, o IDACE, a parte social, dentre muitas outras instituições. O papel do Estado também teve sua própria dimensão e importância. Mas o pai disso tudo é a instituição federal DENOX, que foi responsável pelo repasse de 70% da verba. Os outros 30% foi o governo do Estado através de suas instituições. Mas a verba em totalidade, verba federal. O senhor lembra o valor da obra, o custo final? Estima-se que tenha sido, na entrega do açude em setembro de 2003, ela tenha somado mais de 440 milhões, da moeda do momento. E o projeto inicial, 400 milhões. E com a readequação do projeto, com o feitio do CCR, mais 40. Então, foi 440 milhões da moeda do momento. Fernando, muito obrigado. Aqui é a nossa primeira entrevista, que venha mais e mais outras, que a gente possa visitar vários pontos e com isso trazer informações pontuais, dos pontos do açude Castanhão. A gente agradece e o senhor, as palavras ficam com o senhor. Eu quero agradecer a oportunidade de levar o nome do Castanhão e, logicamente, da instituição centenária. Aqui a gente não deve lembrar nome específico de nenhum servidor, a não ser daqueles que fizeram a comissão de fiscalização, dentre eles a doutora Maria Zita. Servidores de nível médio tiveram sua relevância, mas esqueçam todo e qualquer nome e lembre-se o nome da instituição em letras maiúsculas e garrafais, DENOX. E não poderia ser diferente, porque essa é a grande oportunidade do Ceará, do Nordeste do Brasil e do mundo saber da competência, da seriedade, do comprometimento social que o DENOX tem para com o povo.
o Denox, essa instituição centenária, que pelo seu tempo as pessoas, muitas pessoas que não têm um conhecimento, ficam diferenciando e diminuindo, quando na verdade o Denox é responsável não apenas pelo barramento de água, mas pelo barramento do êxodo rural. Imaginem só se não houvessem, se não existissem as obras, as ações desenvolvidas por essa instituição. As capitais do Nordeste, mas principalmente a capital do estado do Ceará, seria uma grande favela com a população do estado por completo, porque todo homem do Nordeste, mas principalmente do estado do Ceará, ele é contemplado em algum momento da sua vida por ações do Denox. Então eu tenho que plagiar alguém nesse momento. O Denox, acima de tudo, o seu servidor acima de todos.